Né? A violência é uma condição que muito de nós, a gente vai ver, o espírito jornalista na sua obra coloca profundamente toda a questão da violência, a origem, como ela surgiu, onde é que está a gente, como ela hoje ainda está presente em muitas pessoas. Né? E a gente vai tentar, de uma forma ou de outra, facilitar o conhecimento que o espírito jornaliano, na fotografia de Divaldo Pereira Franco, traz para nós nos princípios da violência. E a gente começa fazendo assim, ó, essa obra é a obra que eu vou mais utilizar na noite de hoje, porque ela é fantástica. Quem quiser depois se aprofundar um pouco mais no assunto, compreender, entender, ler mais, estudar o livro, né? Pode comprar, que ele é fantástico esse livro. Né? E a gente vai trazer a psicogênese e a terapia, ou seja, a origem, como ela se desenvolve e como a gente ajuda. Fica claro? E como a gente recebeu da Mari esse convite para vir aqui, eu conheço a Mari há muitos anos, porque ela não está presente, né? Eu vou aproveitar que ela não está presente, nós vamos fazer esse trabalho até as 11 horas da noite. Já conversei com o pessoal aqui, vou fazer um cafezinho, ele vai fazer um cafezinho lá pelas 9h30 por ele, na metade, com café com leite. Bom, né? Mais um pãozinho, uma mangueirinha, tá bom, vamos lá. Então vamos trabalhar. Vamos tentar compreender, eu vou facilitar o conhecimento da doutrina espírita para você, e eu vou facilitar tudo que está escrito aqui. Eu não escrevi uma palavra, simplesmente eu copiei do livro e coloquei aqui para nós. Vamos ver, Joana é fantástico. Origem e causas da violência. Olha só, origem e causa. Tá vendo? E ela vai nos colocar assim, ó. No salto das expressões animais para o ciclo da humanidade, durante muito tempo tem lugar a aplicação dos instintos e dos automatismos fisiológicos. Vamos compreender. Ela já vai nos dizer que quando a gente transitou das condições onde nós éramos animais, sim, animais, nós somos animal, vegetal, e entramos numa fase humanoide, vamos dizer assim, né, para vocês entenderem. Mas, como é que o animal age? Por instinto. Por instinto. Ele não consegue ainda ter consciência nem trabalhar a razão. Percebe isso? Então, quando nos transferimos, ela está colocando aqui, ó, da fase animal para a fase humana, vamos dizer assim, né? Nas primeiras encarnações do corpo físico nós aqui, muito de nós traz os instintos daquela época em nós. Fica claro? Olha só que interessante, né? E fica fixado na gente. E nós poderíamos, ela vai dizer mais para frente que ainda hoje, no século XXI, muitos de nós traz os instintos dessa época. Nem tanto do início das nossas primeiras encarnações, mas da época que nós transitamos, não com o espírito, mas com o princípio inteligente, nas questões do animal. Okay? Então, para ter uma ideia. E ela continua só. No salto de uma para outra, né? Ela vai colocar dos animais para a humanidade. Que se transferem para a manutenção da existência, encontrem as faculdades superiores da vida que se encarregam de libertar-se das construções penosas do primarismo. Estamos falando de violência, pessoal. Estamos falando, e a doutrina espírita tem que trazer como que a violência ainda transita dentro de nós. Como que eu trago isso? Como que isso eclode? Como se manifesta? Por que determinado tipo de atitude me faz com que a minha violência primitiva que eu trago dentro de mim se apresente, se expanda? E eu execute esse ato de violência. Percebe isso? Tem muitas pessoas que têm uma condição muito legal enquanto não são provocadas, enquanto não são testadas. Então é muito difícil nós dizermos, eu não sou uma pessoa violenta. Será que tu foi testado em todas as situações possíveis para ter essa condição? Porque vocês não sabem, nunca ninguém pisou no teu pé na fila do banco. Qual será a tua reação se alguém pisar no teu pé na fila do banco? Vocês compreendem isso? Pode ser que se pisar no teu pé na fila do banco, desperte em ti, no teu primarismo que tu traz ainda, na tua violência. Um atavismo aqui que está registrado em nós, fixado em nós, né? Então ela vai dizer que esse processo que a gente está tentando se libertar das construções penosas que nós trazemos. Então a nossa luta interna é nos livrarmos daquilo, das nossas primeiras encarnações que nós ainda trazemos dentro de nós. E ela continua. Esse estágio, o trânsito entre a fase anterior, onde predomina o instinto, as animais, e a que se apresenta a humana, a consciência, né, caracteriza por uma predominância poderosa dos hábitos automáticos e dos fenômenos de defesa e preservação da vida, pela predação inconsciente que mantém o espírito violento e agressivo. É fantástico.
Lembrando que isso aí o cara chegou do livro, não são palavras do cara. Vamos trabalhar isso aí, olha só. É muito interessante quando ela coloca, porque, na verdade, essa exposição eu teria que fazer umas 3 horas mesmo, né? Para trabalhar slide por slide e aprofundar o que ela está dizendo, né? É muito interessante que assim, ó, então eu trago em mim umas questões do meu perispírito registradas das minhas tendências violentas que eu tenho desde a época de animais e desde as minhas primeiras encarnações e das que sucederam. Percebe? Dessa forma, essa predominância que eu trago ainda dentro de mim, através de uma questão automática, olha como ela coloca, né? Através de um ato de automatismo, ou seja, às vezes alguém levantou a voz para mim e eu vou querer agredir alguém. Eu conheço várias pessoas assim. Se tu levantar a voz para ele, já vem por uma agressão física. Percebe isso? O que é isso? Desperta nela, olha que interessante a colocação, desperta nela o seu instinto de violência, que ainda está muito enraizado dentro dela e ela ainda não conseguiu dominar, não conseguiu trabalhar, não conseguiu educar essa violência. É uma, vamos dizer para vocês, é uma violência primária, do primitivismo, das primeiras épocas, tá? Que cria um processo de defesa da preservação da vida pela predação inconsciente que mantém o espírito violento e agressivo. Isso aqui não poder dizer que os animais agem dessa forma? Sim. Eles são predadores, né? Na questão inconsciente, né? Que mantém o espírito violento e agressivo. Eu não consegui me livrar dessa fase totalmente, vamos dizer assim, né? Então a nossa agressividade está intimamente ligada, ou seja, diretamente ligada na parte íntima que registra em mim, mas nas primeiras encarnações minhas. Percebe isso? E aí a gente tem que entender o seguinte: vocês imaginam quando nós estávamos estagiando, que o planeta Terra, num período em que existiam os vikings, né? Vou dar uma forma bem simples para vocês entenderem, né? Os vikings foram os povos da região norte da Europa, Noruega, Suécia, Holanda, Dinamarca, e eles tinham muitas, vamos dizer assim, etnias, né? Vários tipos de vikings, percebe? Naquela época, essa região da Europa todinha do norte, ela vivia com muita violência, agressividade. Os vikings, quem quiser saber um pouco mais, é só procurar no canal History, que vai aparecer a história todinha dos vikings, né? Naquela época, quase toda a Europa, inclusive, eles foram até a Rússia, dominando tudo. E as atrocidades que eles cometeram, isso aí nos anos de 900, 1000, 1100, 1200, né? As atrocidades que eles cometeram eram absurdas aos olhos de hoje, vamos dizer assim, do que eles faziam, né? De violência e de agressividade. Isso já está enraizado. Enraizou-se neles mais ainda, mas eles já traziam do passado deles. Vocês entendem? Jonas diz que ele já trazia dentro dele esse primitivismo, né? Essa questão de ser um predador também e violento e agressivo. Então, ainda hoje, no dia de hoje, nós poderíamos ter essa condição. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que vai, vamos dizer assim, despertar, eclodir na pessoa. E ela continua. Em alguns casos, ocorrem fenômenos do medo de enfrentamentos e a permanente adaptações psicológicas, portadoras de caráter competitivo, defensivo e agressivo, que desencadeiam a violência. Então, muitas pessoas com medo de enfrentar aquela situação que para ela não tem, na palavra, no ato de agir de uma forma normal, reagir a isso, ela acaba levando para a violência. E é muito interessante, porque isso é um quadro que eu vi dentro da minha família, de que determinada pessoa, se eu conseguisse dizer para ele que ele estava errado, se eu dissesse para ele que ele estava errado naquilo que ele estava falando, ele já queria me agredir fisicamente. Percebe isso? Então, como o João está colocando, ó, o medo de enfrentar a verdade, ou seja, aquela questão de tu ser questionado, entende? Quando tu acha que a verdade é só tua, aí eu questiono, digo para ti que não, então aflora em ti a tua violência. Percebe? Eu tenho um medo. Então eu tenho que mostrar para... Se eu tenho medo daquela situação, se eu não consigo vencer aquela conversa, não sei se vocês estão conseguindo entender, estou tentando me esforçar. Se eu não consigo dialogar naquela conversa e vai contra os princípios que eu formei, eu acabo trazendo de dentro de mim e através da violência física eu termino com o assunto, vamos dizer assim, né? Pode-se dizer, desencadeia a violência como um jornal defensivo e agressivo. Percebe? Ele toma. A violência, a agressividade dele é a defesa dele, ok? Nós temos isso ainda hoje, século XXI, muita gente que age dessa forma. Ela não pode ser questionada.
A pessoa não pode ser questionada. Porque se ela for questionada, vai desaflorar, vai eclodir dentro dela as suas questões que ela traz do passado. E as tendências biológicas, enfoque também, biopsicológico, levam à violência, que se apresentaria como decorrência de componentes biológicos e psicológicos descompensados. Olha que interessante, né? Resultante das gravações das heranças espirituais do cérebro do indivíduo. De uma profundidade, a gente vai dar uma pincelada, né? Porque só esse slide aqui a gente pode trabalhar muito em cima dele. Devemos estudar nas questões da psicologia, né? Mas Joana, como é por excelência na psicologia, ela tem essa condição de trazer, avaliar muito bem a questão psicológica, ela vai botar assim, ó, tendências biológicas no biopsicológico, no corpo e no psicológico, na mente e na parte física, né? Há um desequilíbrio, há uma descompensação, há uma diferença nessa situação, né? Então, assim, ó, está gravado no meu corpo físico aquela situação, o meu psicológico não consegue reagir, no meu perispírito está gravado, o meu psicológico não consegue reagir a isso, percebe isso? Ele está diferenciado do que o meu perispírito tem. Eu não consigo dominar. Então, o meu psicológico não vai conseguir se equilibrar com o que eu trago no meu perispírito. Vamos dizer assim. Se vocês conseguirem entender de uma forma mais simplista. Né? Então, aquilo que eu trago de heranças espirituais, aquilo que eu trago no meu perispírito, dos registros de todas as minhas vidas passadas, nós somos espíritos milenários, percebe isso? Aquilo que eu trago, por exemplo, na época dos vikings, está registrado no meu perispírito. A minha parte cerebral do meu psicológico não consegue trabalhar isso. Vocês estão conseguindo entender? Não consegue trabalhar isso. Está muito enraizado, muito forte dentro de mim. Eu reencarno e não consigo fazer terapia ou qualquer outra coisa que possa me ajudar nesse processo de equilibrar a mente e o que está registrado no meu perispírito. Vocês entendem que tudo que a gente fez desde a primeira encarnação, desde a primeira vez que eu vim num corpo humano, que eu vim uma noite, tudo que eu fiz, de bom e de ruim, está registrado no meu perispírito. Tudo. Exatamente tudo. O Carlos, em 1476, era um costureiro famoso na França e ele cortou o dedo com uma agulha, está registrado. O Carlos era viking em 1210 e lá ele torturou e matou o chefe da outra etnia viking. Percebe isso? Está registrado. Está registrado. O Carlos foi um papa ou foi um religioso muito famoso que ajudou muitas pessoas. Está registrado no perispírito do Carlos. Tudo. Não tem nada. Uma coisinha mínima que vocês entendem vai ficar registrado no perispírito de vocês. E a gente traz isso para sempre. Está registrado no meu perispírito. E qual é o objetivo de eu trazer isso registrado em mim? Nas questões das coisas ruins, é eu tentar modificar isso. Nas questões das coisas boas, é eu praticar as coisas boas que eu já fiz. Percebe isso? Então, nessa luta entre o que eu trago registrado em mim, das minhas heranças espirituais, daquilo que eu já fiz nas minhas inúmeras encarnações para trás, tem que haver um equilíbrio na questão psicológica. Ok? Dando uma pincelada, né? É muito mais profundo do que isso. Continuando. É natural que a criatura humana seja dirigida pelas suas paixões, enquanto nela prevalecem os remanescentes ancestrais do processo evolutivo. Brilhante. Brilhante. Ela começa dizendo que é natural. Hoje, século XXI, ele é natural, as pessoas nas paixões, vamos dizer assim, naqueles sentimentos enraizados que ele já construiu desde as suas primeiras encarnações, que nós transformamos em paixões, aquelas coisas que me atraem, aquelas coisas que eu gosto, né? Prevalece dos remanescentes através do processo evolutivo. Então, processo evolutivo que Joana coloca aqui no final, ou seja, mesmo tendo esses registros de violência minha, encarnação após encarnação, bem-vindo, né? Esses processos estão registrados por aquilo que eu fiz, mas eu estou tentando, encarnação por encarnação, melhorar alguma coisa nesse processo de ruindade, de violência, percebe isso? Então, mais ou menos assim, a doutrina espírita era muito clara quando ela disse, todos nós, na encarnação essa que nós estamos agora, aqui no planeta Terra, com o corpo físico, somos, na sua grande maioria desses 8 bilhões e meio que nós temos de habitantes na Terra com o corpo físico, somos melhor do que a última encarnação. Vamos reflexionar sobre isso. E ele vai dizer ainda, irmão, na pior das hipóteses, nós somos igual à última. Vocês entenderam isso não? Tem a ver com isso aqui, ó. Ou seja,
Eu venho numa construção de um processo evolutivo, onde as coisas fluem, a violência que está dentro de mim, ou está dentro, fixo no meu perispírito, passo a passo eu vou tentando arrumar ela devagarzinho, melhorar ela devagarzinho, tratar ela devagarzinho. Percebe isso? Uns mais rápido, não tenho dúvida. Mas eu quero que vocês entendam que o que nós estamos vivenciando hoje com a violência que a gente vê, essa pessoa, por mais violenta que vocês acham que seja, ela já foi pior na outra vida, na vida anterior. Olha que interessante, né? Então nós poderíamos dizer assim, ó, e até numa questão da minha área, que eu trabalhei, né? Poderíamos dizer de uma forma hipotética, não exata, né? Fernandinho Perenato está preso numa prisão federal de segurança máxima, certo? Temos notícias que ele já matou mais de 200 pessoas. Matou no modo de dizer, ele mesmo matou pessoalmente, e mesmo tem o pessoal dele que ele manda matar. Percebe? Que vai matar por ele que ele manda matar. Isso é uma realidade. Poderíamos dizer que nessa vida ele é melhor que a última? Sim. Poderíamos dizer. Na vida passada ele matou 400. Nessa até agora ele matou 200. Percebe isso? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Acho que assim, para fazer um comparativo para vocês entenderem. Então, se vocês conhecerem uma pessoa, aquela pessoa, a pessoa mais violenta que eu conheço na vida, você pode registrar que na vida passada ela era pior, ok? Na pior das hipóteses, ela era igual à última vida. Então, nós já temos que ter, então, uma estratégia que a gente já tem que ter uma outra visão do violento, né? Da pessoa violenta. Ela está tentando, mas ela tem as dificuldades para conseguir retirar tudo isso. Não é fácil retirar as coisas aqui. É fácil tirar uma coisa que está dentro de mim, eu reencarnei 1000 vezes para trás, certo? Já tem 1000 encarnações para trás. É fácil. Nas primeiras 600 eu sempre estive violento naquela situação, a mesma. A situação sempre a mesma. É fácil tirar isso numa consequência, numa reencarnação consequente, 20 assim, de uma hora para outra? Não é. Eu vou ter que tirar ela apontando ela devagarzinho, percebe isso? Então a nossa violência não vai sair assim, ó. Tirei de dentro de mim. Eu vou trabalhar ela vida após vida. Trabalho após trabalho. Então, essa é uma condição que o senhor não coloca. Não conseguindo aquilo a que aspira de uma forma pacífica, já falei um pouco disso, apela para a violência. Pouco dependendo de forças físicas, no que os muitos fracos podem vencer os fortes ou os menos inteligentes superam os lúcidos e cultos, graças aos artistas, instinto predador de que são possuidores. Tudo que eu falei para vocês agora há pouco. Percebe? Ele não consegue dialogar. Se ele for vencido pela palavra, desperta nele a violência dele. Isso é muito comum. Algumas regiões do nosso país, isso aí é, vamos dizer assim, muito marcante nas pessoas, né? Através do seu ato do machismo. Não, ninguém vai me dizer um desaforo. Ele me dizer um desaforo, eu mato ele. Percebe isso? Isso existe, isso? Existe. No século XXI existe? Existe. Existe sim. Né? Continuando. Agora vamos. Então ali ela falou da psicologia, da origem, né? Da violência, né? Desenvolvimento da violência. Olha aquela coloca. O cinismo é uma expressão que caracteriza a conduta do indivíduo violento, que surge no período infantil, quando patologia, quando doença, prolongando-se pela adolescência, que se revela os pendores agressivos com as mais intensidade, assim alcançando a idade adulta sem uma adaptação equilibrada no meio social. Olha o passo a passo que o Espírito Joana Gama nos coloca. Né? O cinismo, na condição, caracteriza a conduta de um indivíduo violento. Mas como assim? Será que eu tenho, nessa questão de ser uma pessoa cínica, eu posso estar fazendo essa ligação desse cinismo meu com a violência? Sim. Muitas pessoas agem dessa forma. Aí se você contraria uma pessoa que é cínica, uma pessoa que é, vamos dizer assim, de palavras, algumas coisas que levam a essa condição, tu pode estar despertando nele. Mas ela vai dizer assim, ó, que surge no período infantil, como se fosse mandando, prolongando-se na adolescência, e que revela os pendores agressivos com mais intensidade. Assim, alcançando a idade adulta. Olha só, vamos refletir da seguinte maneira. Eu posso perceber que meu filho de 3 anos tem tendências violentas? Posso. Com 3 anos eu posso saber que aquele espírito que está ali, dominante naquele corpo, tem tendências violosas com 3 anos? Pode sim.
com 4 e 5. Aí vamos reflexionar sobre isso, né? Porque Emmanuel fala um pouco disso no Consolador também, né? Ele vai dizer que de 0 a 7 anos, olha, presta atenção, esse é um achado que a doutrina espírita tem, né? Que de 0 a 7 anos, está no livro Consolador do Espírito Emmanuel de Chico Xavier, a criança vai demonstrar a sua agressividade de diversas formas, dentro do que é a idade dela. Mas é o melhor momento que os pais têm para podar essa violência que está se apresentando. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Vocês imaginem uma mãe que leva o seu filho, ela vai sozinha à praia, arma seu guarda-sol, coloca 3 brinquedos para o filho brincar sozinho. Ok? Aí o filho está ali brincando. Chega outra mãe, coloca o seu filho sem um brinquedo. Aí o filho dela sai e vai querer o brinquedo do outro. O outro, além de não emprestar, dá um tapa na mão da outra criancinha. Vocês estão entendendo? Não, o que essa criança demonstrou? Agressividade. E egoísmo. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, egoísmo, por trás de toda a violência do planeta está na origem do egoísmo e do orgulho. Ok? Então, quando essa criança de 3 anos bateu na mão do outro, e além do mais não emprestou o carrinho, quando ele quis pegar, ela mostrou a violência que está dentro dela e o egoísmo que ela já está característica dela. Qual é o melhor horário de eu? Qual é o melhor tempo? Qual é a melhor idade de eu ajudar e podar isso? É quando eu tiver 15 anos ou quando eu tiver 13 ou 4 anos? Vamos reflexionar nisso. Percebe isso? Será que com 15 anos eu vou conseguir dizer para ele, não, não deve bater, não deve. Percebe? Será que ele vai conseguir fazer? Não. Porque aquilo que está registrado, olha só, quem tem 3 anos, quem tem 5 anos, quem tem 7 anos, não, é o espírito. É o corpo físico. Fica claro para você? Separe as coisas. O bebê nasceu hoje, está lá na casa no bercinho com a mãe. Aquele bebê tem 1 dia, mas o espírito, que é o dominante dali, ele é milenar. Percebe isso? E se ele é o espírito é o dominante e ele é milenar, ele traz todas as suas tendências de violência de outras vidas registradas no perispírito dele. Ok? Fica claro? Então, desse fato, dessa condição, os 0 a 7 anos é extremamente importante para os pais podarem. O que o pai tem que fazer? A mãe tem que fazer? Não, meu filho, não faça isso, não faça dele, né? Com benevolência, com calma, com paciência, né? Empreste um carrinho para ele, começa a podar essas má tendências nas questões da violência que essa criança está trazendo, mas na verdade é um espírito milenar que está se aproveitando do corpo para manifestar a violência dele. Então, assim, talvez seja muito difícil para muitos de vocês entender que o violento não é o corpo físico. O violento não é o corpo físico. A violência que a pessoa, quando executa um ato de violência, uma agressividade, dá um soco em alguém, alguma coisa, o que ela fez? Ela simplesmente agiu sob o comando do Espírito. Como o Espírito não tem forma, o que ele faz? Ele, através do perispírito, ele manda a informação, uma forma instantânea, né? Ele manda a informação, dá um soco no ciclano. Quem vai dar o soco é o corpo físico. Vocês entendem isso? Não. Isso é muito importante. Porque quando você consegue entender que aquele violento que eu estou vendo, aquela pessoa, não é o corpo físico dela que é violento. É o espírito que é o dominante daquele conjunto que é o violento. E como o espírito não tem forma, ele necessita passar a informação através do perispírito para o corpo físico. Segundo André Luiz, na obra de Chico Xavier, o perispírito está ligado ao corpo físico célula a célula. Então a transmissão do pensamento, do ato do espírito, é imediata, é instantânea. Não tem isso, né? E no livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos: qual é a forma do espírito? Que forma tem o espírito? E os espíritos dizem assim para Kardec: olha, dentro do que vocês conhecem, do que vocês sabem, é muito difícil dizer para vocês qual é a forma do espírito. Uma forma mais ou menos, a resposta é mais ou menos assim, né? Mas daquilo que vocês conhecem, que vocês sabem, o espírito é uma energia, é um raiozinho. Vocês entendem isso? Então ele não tem uma forma material, o espírito. Mas então, quando ele quer alguma coisa, quando ele quer beber, ele passa para a questão do perispírito, que reflete no corpo físico, e ele vai lá e pega um copo de bebida. Então, quem bebeu, onde entrou a bebida, foi no corpo físico. Olha que interessante, né? O corpo físico vai ter as sensações que o álcool vai dar. Essas sensações vão refletir, através do perispírito, para o espírito. Então, a gente já consegue entender que quem é o violento, na biologia, corpo físico, perispírito e espírito, é o espírito. Ok? Separa os outros dois. Perispírito e corpo físico. Quem é o violento é o espírito. Quem é que gosta de beber é o espírito.
Quem é que gosta de falar mal dos outros é o espírito. Não parece que aqui em Itajaí ninguém fala mal dos outros. Bom, era que eu vou todo mundo fala. Percebe isso? Dá para você ter uma ideia? Eu consegui separar. O corpo físico, os atos do corpo físico, nada mais é que as consequências daquilo que o espírito quer que ele faça. É meio caminho andado para não entender as dificuldades que uma pessoa violenta tem de tirar de si as questões da agressividade, mesmo nas questões da dependência química. Né? Continuando. Revela-se na convivência doméstica, escolar, comunitária, na área de serviço, quando o paciente trabalha regularmente, manifestando-se em conduta agressiva, combinando quase sempre lutas com as posteriores. Aquela pessoa que não vai para as vias de fato, ou seja, não agride de uma forma de toque, né? De violência, de soco, de mais, ela agride através da palavra, ela também é uma pessoa violenta. Percebe? E aí, quando essa agressão pode se transformar num ato de violência, ou seja, um soco ou outra coisa, dependendo do tipo de situação que ela se envolveu. Percebe? Então, quando você conhece alguém que grita, que discute, que xinga e fala um monte de coisa, naquela situação ela está agindo dessa forma. Mas em outro tipo de situação ela pode ser agressiva de forma fisicamente falando. Ok? Continuando. Quando não se pode desforçar naqueles que considera como adversário, maltrata os animais, as plantas, destrói os objetos pertencentes aos que têm como desafeto de forma que produza mal-estar. Ele não agride a pessoa, mas ele chuta, machuca o cachorro daquela pessoa, o animal daquela pessoa. Percebe isso? Então ele foca, olha só as variantes, né, que existe da questão da violência, né? Os tipos, as formas, os meios, os objetivos, né? Então eu consigo maltratar aquela esposa que se separou de mim, e eu vou tentar maltratar meu filho, que é que eu tive com ela. Isso existe? Demais. Vicaricídio, irmão. Quando o marido, a esposa também, maltrata uma outra pessoa do membro da família dele por causa da esposa. Percebe isso? Vocês entenderam ou não? É uma palavra nova que foi o Tribunal Superior de Justiça mudou como um novo tipo de crime, vicaricídio. Quando a mulher sofre uma violência, não fisicamente nela, mas sim nos seus ligados da família. Percebe isso? Nos seus filhos, por exemplo. Ficou claro para você? Então, é muito interessante. Né? Ele vai para outra área. Ou entrega-se a verdadeiros comportamentos de vandalismo, que podem levar a lamentáveis ações de terrorismo covarde que vem ocorrendo na atualidade. Continuando. Estudos cuidadosos demonstraram que alguns desses transtornos gerados de violência intermitente podem decorrer de desajuste do sistema nervoso central. Aqui, Jonas já vai dizer que todo processo de violência tem um sentido espiritual, não tem dúvida. Mas o desajuste da minha parte orgânica, por exemplo, do meu cérebro, na minha parte neuronal, pode me levar a se tornar uma pessoa violenta, sim. Mas vamos reflexionar sobre isso, que isso é muito importante. Né? Não podemos também dizer que toda a pessoa que tem um descompasso mental, ou seja, um desarranjo cerebral, um prejuízo cerebral que torna ele violento. Isso existe? Existe. Muitas pessoas têm, foi feito uma ressonância, foi feito um trabalho, foi feito acompanhamento, detectou-se que o cérebro dele está com problemas e esse problema que ocorre no cérebro dele leva ele a ser violento, ok? Tudo bem? Só que para isso se tornar uma realidade, ou seja, o corpo físico está com um problema que leva à agressividade, tem por trás a condição do espírito. Vocês estão conseguindo entender? Ou seja, para que o meu corpo físico esteja um problema de ordem orgânica e eu me torne violento através disso, é porque o espírito traz problema nessa área. E possivelmente no seu planejamento reencarnatório ele solicitou, olha a palavra, hein? Ele solicitou voltar com problemas orgânicos no cérebro dele para ter essas condições de violência, mas ao mesmo tempo tentar dominar isso, ser tratado. Percebe isso? Então é muito interessante. Não podemos assim colocar todo o problema na questão só da origem espiritual. A origem espiritual vai existir, mas ela está também associada às questões dos problemas orgânicos do corpo físico. Continuando. Neste capítulo podem ser destacados nos jovens, em especial, perturbações profundas que geram alterações rítmicas,
do sistema nervoso central, o desarranjo que eu quis falar para vocês, né? Podemos ser consideradas como hiperatividade com depressão. Opa! Pessoas com hiperatividade, né? Vocês conhecem hiperativo violento ou todo hiperativo é calminho, tranquilo, né? Não grita, não gesticula, não ofende, não é agressivo. Via de regra, nas questões da hiperatividade, está em uma condição da violência. Percebe isso? Quem tem o hiperativo em casa vai conseguir entender isso, né? O hiperativo, por exemplo, vamos colocar assim de uma forma pessoal, né? Meu neto, ele tem sido digital e tratando de aspecto autista, e é hiperativo, e ele é agressivo. O próprio carinho dele, olha que interessante, é um carinho mais agressivo, percebe? Ele não tem noção, claro, as deficiências que ele traz, né? As doenças que ele traz, principalmente a questão do Down, que é intelectual, né? Autistas também têm essa condição, também tem, mas o hiperativo muito mais nesse sentido, percebe? E a gente pode analisar essa condição, por exemplo, o Down, ele tem uma condição orgânica, que é o cromosoma T21, né? O autismo tem uma análise que é feita, teste e tudo mais, que vai concluir com isso, mas o cérebro está importando nisso, está importando o cérebro também na TI, percebe? A hiperatividade é a mesma coisa. Então, o que o Jonas está colocando aqui? Está tudo naquela obra que eu mostrei para vocês no início. Ela está dizendo que esse desarranjo na parte cerebral, com esse tipo de deficiência, vamos dizer assim, provoca essa condição. E aí o indivíduo vem num quadro de hiperatividade, olha, percebe mesmo, vem num quadro de hiperatividade que nada mais é a manifestação das condições violentas do espírito. Ok? Vamos lá. Desajustando-se cada vez mais, o paciente pode tomar um transtorno psicótico com delírios, que o leva a ações criminosas hediondas, sem dar-se conta de total desequilíbrio do debate. É muito interessante porque nas questões da parte física do cérebro, qualquer tipo de anomalia, qualquer tipo de desarranjo, qualquer tipo de problema do cérebro, alguns deles podem levar a terapias violentas. Né? Por exemplo, vamos citar um para vocês entenderem. Isso aí eu pensei também muitas vezes. Né? Pessoas que tiveram na Segunda Guerra Mundial, que lutaram, trouxeram de lá, olha que interessante, né? Prejuízo de ordem cerebral. Percebe isso? A loucura que foi, o que é uma guerra, vamos dizer assim, né? O que foi para ele, a imaturidade daquele espírito em estar num ambiente tão violento como aquele, gerou, sim, perdas orgânicas, problemas orgânicos no cérebro. Né? E a gente vê esses pessoal que lutou na guerra aí fora, com problema de ordem mental, expressando violência. Porque violência pode atrair violência? Pode. No livro, se não me fala do domínio da mediunidade, André Luiz vai falar das vibrações compensadas. Isso é muito interessante. Gostaria de falar profundamente, vou dar uma pincelada para vocês entenderem. E vamos falar nas questões da violência. Imagine uma festa de casamento num clube em Itajaí, no Clube Barroso, em Itajaí. Né? 200 mesas naquele clube, certo? 10 pessoas em cada mesa, 2.000 pessoas, tá certo? Lá na última mesa, tem bebida nesse casamento. Não parece que lá em Balneário Camboriú ninguém bebe em casamento, mas nesse casamento tem bebida. Lá na última mesa o pessoal bebeu demais, então começaram a discutir, olha só, para vocês entenderem, vibrações compensadas, o quanto isso é importante na vida da gente. Né? Vibrações compensadas. Então lá na última mesa, um colorado e um gremista começa a discutir com o outro, verbalmente. Ele levanta a voz, começa a discutir, tem 10 pessoas naquela mesa, daqui a pouco 3, 4 se pega para um lado, outro pega para o outro, estão todo mundo discutindo, ok? Quando a gente discute, o que ocorre a nível energético? Quando eu começo a discutir com raiva, olha só, quando eu começo a discutir, meu componente é raiva, é ódio, eu estou expressando uma energia em mim, com raiva e ódio. É como se expandisse aqui uma energia cinzenta, carregada com combustível, da raiva do ódio, percebe isso? Naquela mesa, todos estão, os 10 estão transitando nisso. A somatória das energias desse 10 vai o quê? Se expandir, percebe isso? Mas, como a doutrina espírita diz para nós que nenhum de nós nunca está sozinho, na questão 849, 549 dos Espíritos, ele responde para nós, né? Sim. Vocês nunca estão sozinhos. Muito mais do que imaginar.
Percebe? Então, nesse expandimento, se expande a energia interna, se expande também as energias dos espíritos que estão ali, fortalecendo essas energias ruins. Fica claro para você? Então, é como se os encarnados do vivo projetassem uma energia desse tamanho. Associada às energias do espírito, ela vai do tamanho dessa sala. Ficou claro? Essa energia se expande. Nós não temos olhos de ver, mas ela é um tipo de matéria. O pensamento é um tipo de matéria. Percebe isso? E tudo no universo é energia. No universo não existe espaço vazio. A gente ora e pensa que não tem nada ali. Nada. Percebe? Aí essa energia se expande associada com as energias dos espíritos ruins que estão ali e toca na mesa do lado. Se daqueles 10, algum deles estão já meio alcoolizados, algum deles já tem a raiva por natureza dentro dele, pode absorver essa energia e começar uma discussão na mesa do lado. Percebe isso? As vibrações estão o quê? Se compensando. Ok? Todo mundo entendeu isso? As vibrações estão se compensando quando vê metade do salão está brigando. Mas essa casa não tem briga, né? Ninguém se embriaga, não tem briga, né? Percebe isso? Qual é a regra, então, se eu for numa situação dessa? Começou a briga lá no primeiro momento, já vou embora. Essa seria a regra. Percebe isso? Porque quando a energia... Por que isso? Porque quando a energia chegar em mim, será que ela não vai alavancar a violência que eu trago dentro de mim? Será que ela vai fazer voltar o germe da violência que eu trago dentro de mim? Percebe isso? Olha que interessante, né? Então, a própria energia da pessoa, quando chega e toca em ti, pode movimentar a violência que tu faz. Porque todos nós vamos ter um sentidinho de violência, né? Porque a leitura da violência, ela não é, é assim ou é assim, não. São vários níveis, vários pontos, variando de pessoa para pessoa, né? Então, é nesse sentido, vamos lá. Continuando. A influência espiritual e a violência, já falei um pouco, né? Mas vamos lá. Nessa obra, também, conflitos existenciais, eu não vou colocar assim, não. A inclinação para a violência atrai equivalente do algoritmo. Ficou claro para vocês isso? Gerando intercâmbio pernicioso, muito, no qual a velocidade das personalidades intrusas mescla-se, junta-se, compensa com o temperamento desorganizado do hospedeiro, tornando-se mais grave a doença que ameaça o cidadão e a sociedade. É brilhante. Em todo ato que vocês possam ver na televisão, sabe? Em todo ato que vocês veem de violência na televisão, se nós fôssemos médium vidente, nós iríamos ver as questões dos espíritos na mão. Isso é fato. Não tem mais nem menos. É fato. Percebe isso? Então, Joana, como o André Luiz também falou, que eu citei o exemplo aqui, né, vai mostrar que é um intercâmbio, é uma troca de energia. Porque, assim, os espíritos que estão do nosso lado são aqueles espíritos que estão ligados ao nosso pensamento e sentimento. Mas, ó, pensamento e sentimento. Percebe isso? Eu estou pensando que o meu sentimento é de raiva. Entenderam ou não? Então, quem é o espírito que está do meu lado? Espírito que está com sentimento de raiva. Ficou claro? O que ele vai fazer? Alimentar meu sentimento de raiva. O que é alimentar meu sentimento de raiva? É aumentar ele. E quando ele aumenta o meu sentimento de raiva, eu acabo o quê? Praticando um ato de violência e agressividade. Percebe isso? Isso é muito importante quando a gente entende que eu posso sofrer a influência de um irmão meu que é agressivo, que chega na minha casa, o que vem com uma ideia de ódio, de raiva, e aquilo pode tocar em mim, se eu não estiver protegida, se eu não estiver com pensamentos bons, vou absorver aquela energia ruim dele e vou gritar com ele também, e você violento e você agressivo com ele. Isso não existe. Principalmente entre marido e mulher. Percebe isso? Então, assim, se o meu marido chega em casa sob estado de embriaguez, e eu sei que ele é uma pessoa que, quando não bebe, ele é um amor de pessoa. Não mata nem namorado. Né? Não mata nem mesmo. E fala com a voz mansa. Mas depois que bebe, ele se transforma. O que é isso? A bebida botou a violência dele? Não. A bebida fez ela eclodir, fez ela se apresentar. Percebe isso? Se eu sou esposa, sei disso, eu vou bater boca com ele quando ele chegar em casa embriagado? Não. Se eu bater, eu vou estar ampliando a energia ruim dele, a coisa vai ser pior. E se eu começar a bater boca com ele, nota que eu já tenho uma condição de violência. Percebe isso? Então é muito interessante essa condição para a gente analisar, né? Porque quando Joana coloca, e o André coloca que nós nunca estamos sozinhos, então mesclando as nossas energias ruins com os espíritos ruins, isso por si só já não dá uma ideia. Antes que o momento chegou em casa e começou a discutir comigo, de dar licença, descer para cá, no meu quarto eu quero fazer uma leitura. Percebe? Esse seria o procedimento. Porque se você der vazão,
Aquelas palavras que já vem carregadas com o sentimento do ódio, da raiva, vai movimentar em ti o ódio, a raiva. Percebe? E aquela pessoa diz, essa palavra ódio não existe dentro de mim. Muito difícil. Você precisa estar numa condição, ou seja, você precisa ser testado para que realmente isso não existe. Raiva. Você olha para a televisão, pai estupra a filha de 5 anos. Que raiva que eu estou desse homem. A raiva está dentro de mim. Percebe isso? Só a imagem que eu vi, o ato que eu vi, motivou a eu colocar para fora a raiva. Percebe isso? Não estou desmerecendo o ato acreditado dos outros, estou dizendo que essa situação vai nos mostrar, né? Vibrações compensadas, já adiantei até, posso até passar aqui, né? Vamos embora. Ó, procederam afetadamente aqueles que comparam o nosso mundo mental a um espelho. Refletimos uma das imagens que nos servem e arremessamos a direção dos outros as imagens que criamos. Brilhante. Brilhante, olha só. Refletimos, ou seja, captamos as imagens que nos servem e arremessamos a direção dos outros as mesmas imagens. E não necessariamente eu preciso falar que eu estou com ódio da pessoa. Vá para pensar. Como assim? Você não está falando com a pessoa que está com ódio dela. Lá dentro de filho, você está vibrando assim, não tem ódio dessa pessoa. Você está aqui? Emitindo a energia do que vão até essa pessoa. Percebe isso? Isso é fato. Isso é fato. Nós é que não mensuramos porque nós não vemos, né? Quando você pensa sem falar de alguém que você está com ódio, você não está vendo o que está saindo de você. Percebe? Continuando assim. Os nossos atos de pensamento traduzem-se em movimentos vibratórios. Esse é o foco de emissão, pela repetição frequente dos mesmos atos de pensamento, transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem e do mal. Leon Denis. Olha só. Mas aí nós vamos agora para o outro lado, então, né? Se eu olho para a pessoa com compaixão, com amor, com benevolência, eu não preciso nem falar. Quando eu olhar para ela, ter esse sentimento dentro de mim, eu emito essa energia boa para ela. Percebe isso? Tem os dois lados da moeda. Nada tem um lado só. E ao mesmo tempo vou ter esse espírito bem do meu lado, nesse momento. Percebe isso? Como na questão da violência eu tenho os espíritos ruins, inferiores, nas questões do bem eu tenho os espíritos. E olha a diferença. Preste atenção. Quando você está num processo de raiva, de ódio, em que você está expressando isso no seu sentimento, mesmo que você não fale para a pessoa, mesmo que você não diga nada, mesmo que você não tenha um ato, vamos dizer assim, violento, você está se machucando. Porque diz, a Vera Luiz, ele fala, que primeiro a energia ruim que eu jogo para o outro, machuca em mim. Percebe isso? Olha que interessante. E aí a gente pode dizer assim, ó, falar mal dos outros é ruim? Sim, é ruim. Esse falar mal do outro vai prejudicar o meu corpo físico? Vai. É como se você passasse 10 anos da sua vida brigando e falando mal do seu pai. Nem 10 anos na sua frente, mas você fala mal do seu pai e da sua mãe. Percebe? E 10 anos você faz isso constantemente. Pode ser que a partir do 11º ano eu tenha uma úlcera gástrica? Sim. Derivada desses 10 anos que eu falei mal do meu pai? Sim. Mas eu falei isso, eu nem disse para ele, só falei para minha mãe. Sim. Ou seja, a energia ruim que eu joguei para o meu pai, primeiro ela se machucou em mim. Porque eu produzi ela. Olha que interessante, eu produzi essa energia ruim. Se eu produzi, ela circulou por mim. Percebe isso? Então a primeira está com os meus órgãos que estão mais sensíveis. Quando eu falo mal gástrica, é porque aquela pessoa estava mais sensível nas questões do estômago, né? Mas pode ser um problema no rim, no fígado, que seja, no pulmão. Né? Então eu posso gerar, ó, nós somos geradores de energia. Nós somos como se fosse uma usina. Uma hora nós botamos um botão da energia ruim, outra hora um botão da energia boa. Tudo depende de nós. E a coisa mais fácil é tocar nesses botões aqui, ó. É só através do pensamento, né? É só através do pensamento. É mais ou menos assim, ó. As energias ruins, quando a gente está pensando, como está pensando, está emitindo as energias ruins que vão se expandir. Quanto mais ódio tiver, mais associado aos espíritos ruins tiver, maior essa energia vai se expandir. Terapia da violência. O paciente necessita de verdadeiro contributo para a atividade na família, a fim de reencontrar a autoconfiança e desenvolver a autoestima profundamente. É fácil para uma família ser paciente, tolerante com um filho violento, um marido violento? Não, não é fácil. Não é fácil porque ela está vivendo o drama. Fácil é para aquela pessoa que não vive e falar.
né? Quem não vive o drama falar se torna mais fácil, vamos dizer assim. Mas a pessoa que tem um marido violento, por exemplo, a esposa que tem um marido violento, ou vice-versa, que seja, né? Ela vai ter muita dificuldade em ajudar. Percebe isso? Mas quando ela se promove, ou seja, quando ela se dedica, e quando ela se opta por ajudar o seu marido violento, ela vai ter ajuda. Percebe isso? Não sei se vocês estão conseguindo entender, né? Só a condição de entender que ele é um doente. Quem é que é um doente? É o espírito que está doente na questão da violência, né? Quando ela consegue compreender isso, ela joga o carinho, o amor, porque uma mulher pode amar um marido violento ou não deve amar? Será que existe amor entre mulher e marido violento? Existe. Tecnicamente a gente pode dizer que as pessoas amam um marido violento. Eu amo ele, mas só que ele é violento, o que eu vou fazer? Percebe isso? Então o amor não deve deixar de existir entre um parâmetro desse que eu estou colocando, né? O difícil é de se fazer presente. Então que seja fácil, né? O difícil é de se fazer presente. Porque o amor, nessa questão da violência, é que vai ajudar ele muito a recuperar, né? Então a família é importante nesse processo todo, tá? De chegar mais maturado. O recurso da prece, por sua vez, irá proporcionar momentos de reflexão e de bem-estar. Mesmo que no início tenha dificuldade de sintonizar com as fontes geradoras da vida, o que é compreensível, né? Não tem nem dúvida, uma pessoa que está no estado de violência, ela vai pegar você violenta, agora vou entrar na oração. Não é assim, né? Não é assim que funciona. Mas aqui nós temos que ter uma ideia muito, muito interessante nas questões da prece, quando o marido tem uma esposa violenta. Existe isso? O marido não é violento, a esposa é? Existe. Percebe isso? Existe sim. Né? Geralmente o marido que é violento é ele que bate. Não, tem o contrário também. Né? Mas vamos botar nessa condição, né? Quando a esposa do marido e o marido tem uma condição que ele conhece a questão do poder da prece, da oração. E ele consegue entrar em oração de forma verdadeira, né? Porque vocês sabem que tem oração que é mentira, né? É só da boca para fora, né? Essa oração não tem valor nenhum. A oração, para ter valor, que faz necessário que eu coloque um combustível de um sentimento nela. Ou mais de um sentimento. Qual é o sentimento que eu tenho que botar? Bondade, benevolência, tolerância, amor, caridade, compaixão. Percebe? Eu tenho que botar isso na oração? Tem. Porque quando você coloca esse sentimento, você não precisa nem falar, né? Na oração você não precisa falar, você só pensa ela e coloca esse sentimento. Você vai expandir de você essas energias boas que vão chegar na sua esposa violenta, no seu marido violento, que poderá quebrar um pouco aquela violência que ele está transitando naquele momento. Vocês entendem isso? Poderá? Claro que poderá. Principalmente quando há essa questão do amor predominante nisso. O amor é que vai traçar a eficiência da tua oração. Olha que interessante, né? Por isso que a gente vai dizer assim, aquele que ora através da palavra e a gente não vê um sentido, talvez ele não esteja expressando o sentimento dele. Percebe isso? Não sei se vocês conseguem entender. Então assim, ó, eu não preciso, volto a dizer, a falar a minha oração, a orar ela em voz alta, a expressar uma palavra. Eu preciso só orar com sentimento. Essa é a regra. Continuando. Ó, criado o hábito da prece, este atrairá os benfeitores do mundo. Aí que tá, vou até parar de falar de necessidade dessa. Quando eu crio esse hábito de jogar meu sentimento, de fazer a oração, sempre quando você ora, vai estar acompanhado dos mundos. E o que eles vão fazer? Eles vão olhar para você e vai dizer, olha, ela está orando com muita bondade. O sentimento muito amoroso dela. Vamos botar a palavra mesmo, vamos vitaminar o sentimento dela. Vocês entenderam ou não? A espiritualidade, os espíritos que estão com ela vão jogar mais energia espirituais com aquele sentimento dela para vitaminar, para fortalecer a prece dela. O grande problema é que muitos de nós não têm fé nas questões da oração porque não vê nada o que está acontecendo. Se a gente conseguisse ver o que ocorre no momento que a gente ora, a gente já tem uma outra visão, né? Muitos de nós, como eu já fui interpelado, eu oro pelo marido que ele é violento, mas ele continua violento, eu não vou orar mais. Mal sabe ela que a oração dela te ajudou muito mais, ele é violento, mas ele não matou ninguém por causa da oração dela. Percebe isso? Olha que interessante.
Talvez depois no mundo novo você lembra aqueles 200 mil orações que você fez com o teu marido? As tuas 200 mil orações com amor que tu botou, e evitou o teu marido matar 3 vezes 2 pessoas, por exemplo. Percebe isso? Não sei se vocês estão entendendo. Ela não sabe. E é importante a questão de nós saber, é importantíssimo. É importantíssimo porque quando eu dou a minha energia de amor sem saber o que ela fez e sem querer nada em retorno, isso é brilhante. Isso é brilhante. Percebe isso? Eu não quero uma troca, não estou fazendo uma troca. Eu vou orar por ele com amor, verdade, eu tenho isso sim, mas eu quero também ser beneficiado. Não existe essa troca. Não existe essa troca. Percebe? Continuando. Quando as criaturas na infância e na adolescência puderem fluir do conhecimento espiritual, focando em contato com a vida abundante, eu sinto que passado feliz de onde você é normal. Não, a gente ela já está olhando para mim, eu estou vendo isso, né? Porque ela vai assim, já vamos treinar, pessoal, não se preocupe. E até as 11h30, mas não vai dar. Qual é o principal meio que nós temos para eliminar a violência do nosso planeta? Educação. A educação vai ajudar muitas questões da violência. Sim, quando você educa o seu filho desde que ele nasceu, através do exemplo, você vai tentar mover, ajudar ou diminuir as questões da violência que aquele espírito traz, certo? Evangelho no lar. Meu marido chega em casa e dá para ver na cara dele que ele está raivoso, tem ódio. Dá para ver se eu falar uma coisa que ele é colorado, se eu falar que o interpretou, ele vai me bater. Percebe isso? Não sei se vocês estão conseguindo fazer uma nova de fazer. Então, o que eu faço isso? Vou no meu lugar e vou fazer o evangelho no lar. Aqui já deve ter tido exposições, né, sobre o evangelho no lar, como fazer, né? O que eu vou fazer com isso? Eu vou tentar, de uma forma ou de outra, aqueles espíritos que entraram no meu marido, aqueles espíritos ruins, com vontade de violência, que entraram no meu marido, trazem energias ruins que vão se compensar dentro da minha casa, não mulher dentro da minha casa. Quando eu faço o evangelho no lar, uma das inúmeras situações benéficas que o evangelho no lar nos traz é a limpeza das energias ruins deixadas na minha casa. Para vocês terem uma ideia, né? Vamos ver, reflexões finais, para terminar. Esse texto é para nós encerrar. É da Joana de Anjos. Mas preste bem atenção, vamos ver, né? Acho que vou ter que ir até as 11h30, tá? Eu vou parar, vou falar até 7 minutos. Ó, e é tudo que nós falamos, que Joana colocou, tá? A loucura da violência, o nome do título desse capítulo. Entre as expressões do primarismo no mercado das paixões humanas, destaca-se com realce a violência espalhando do seu globo. Fantástico, né? Para todo mundo conseguir compreender. Remanescente dos tipos primitivos, agressivos, ela soa todas as mais formosas florações da vida estabelecendo os campos. Instintos, né? A violência de hoje, vem dos meus instintos primitivos. Olha lá. Em onda volumosa, vibrações compensadas, arrasa deixando destroços por onde passa que alucinada. Vibrações compensadas, como eu expliquei para você. Na raiz da violência encontra-se a falta de desenvolvimento do centro moral, que o espírito aprimora através da educação, nós falamos agora no final, do exercício dos valores éticos da amplitude da consciência. Atavismo cruel demora de ser transformado em ação edificante face às suas vinculações com os reflexos instintivos do período animal, como nós falamos lá no início, né? A transição do próprio humano, né? Que se prolonga durante tudo. Atavismo cruel, ou seja, atavismo gravado em mim. Percebe? Está ali, outra coisa, não, uma condição minha, quando está agora. Não apenas gera aflição quando desencadeada, como também provoca reações equivalentes de sucessão quase incontroláveis, aumentando tudo quanto se propõe no texto. Esse texto vai falar tudo que nós vemos aqui, praticamente. Agora adiante, a psicografia de João Pereira Franco. Né? É um complemento final, né, do nosso trabalho de hoje, tá certo? A violência do mundo se combate com a trama de Deus do mundo. O grande vai falar um monte de coisa, mas a gente conclui assim dessa forma. Né? Teria mais outras coisas para a gente falar até as 11h30 da noite. Né? Por último, de novo, disse que era a última, agora de novo. Vigie os seus pensamentos que eles se tornarão palavra. Procede isso não? Procede. Procede muito, né? Meus pensamentos podem tornar palavra? Pode. Vigie suas palavras que eles se tornarão ação. Procede ou não procede? Vigie suas palavras que elas possam tornar ação. Vou lá. Vou te bater. Falei baixo. Percebe? Posso ter uma ideia. Vigie seus atos que eles se tornarão seus atos. Pode ser? Procede também ou não? Muito, né? Vigie seus atos que ele pode se tornar seu caráter pertinente, né?
Rejeita o caráter porque ele pode tornar um seu destino. Fantástico. Fantástico. Um passo a passo. Agradeço a presença de todos. Espero ter contribuído da melhor forma possível no entendimento de vocês na questão da violência. Não é fácil trabalhar a questão da violência, Giovana trata a parte psicológica de forma bem profunda, né? Recomendo a leitura daqueles conflitos existenciais, para ter uma ideia melhor. Mas assim, a gente tem que tentar, como última reflexão, né? Não sermos julgadores, sabe? Porque nem Jesus foi, não julgava ninguém. E para quem Jesus veio? Foi criado pelos olhantes, para todos que tinham dor, para todos que sofreram, percebe isso? Né? E ele não julgou ninguém. Julgou quem? Julgou? Ah, tu fez isso errado, vai lá, agora tu vai pagar por isso. Não. Quem somos nós para julgar um marido violento? Quem somos nós para julgar um filho violento? A partir do que nós vemos hoje, eu vou começar a entender que existe um violento que está aqui no meio, na minha família, ele está aqui para me ajudar, ele traz essa família, ele traz essa condição de violento de vida passada, percebe isso? Então eu não vou julgar ele. Não posso julgar ele. Se eu não consigo dominar essa questão do julgamento, pelo menos eu tento me esforçar para orar por ele. Percebe? Em alguns momentos que eu esteja bem, que eu ore por ele, né? Então, a proposta é que nós sigamos os ensinamentos de Jesus, que eles são atuais até nas questões da violência. Se eu puder seguir isso, eu vou me tornar uma pessoa melhor e eu tenho vontade pelo menos. Muito obrigado a todos, que Jesus abençoe a todos nós. Obrigada, Carlos, por essa palestra, por esse aprendizado, que quando a gente ouve, né, eu acho que até quando a gente vem ouvir a palestra, a gente vê violência, a gente só lembra da violência sempre das grandes, né? A gente não pensa o quanto a gente ainda pratica essa violência no dia a dia, né? Que eu acho que foi bem, que pegou bem assim no nosso calcanhar ali, né? Pegou assim, opa, peraí, violência é só o que o outro faz, né? Que o outro bate, que o outro mata, que o outro faz aquilo, né? E a gente esquece da violência que a gente pratica todos os dias, aos pouquinhos. Numa palavra. Você gritar para alguém um monte de violência. Ah, mas eu não bati. Exatamente. E a gente vê a violência como algo grande. Daí vê a televisão, a gente fica com raiva. Então, quanto a gente pratica ainda a violência e só não se dar conta. Mas é que a gente é bom, né? A gente é muito bom, né? A questão da televisão tem que olhar com compaixão, né? Amor. É um ato cruel, né? Agora, neste momento, vamos para o nosso passe. Nosso passe é coletivo. Peço para os passistas já ir se preparando. Vamos. Onde é que ela está? Essa daqui. Senhor Deus, nosso Pai de infinita bondade, que neste momento nos colocamos em Tua presença, com o coração aberto e a mente tranquila. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, buscando o equilíbrio, a paz e o fortalecimento de nosso espírito. Que os Teus bons espíritos nos amparem, envolvendo-nos em vibrações de amor, luz e serenidade. Senhor, permita que o passe seja para nós um momento de renovação, de fortalecimento, alcançando o nosso espírito, nosso corpo, a nossa mente, de acordo com as nossas necessidades, do nosso merecimento. Que sejamos envolvidos pela Tua luz, Senhor, fortalecidos pela fé e renovados pelo amor. Que ao sairmos daqui, possamos levar conosco mais esperança, mais confiança e mais vontade de praticar o bem. Que possamos levar toda essa energia aqui para nossos lares, amigos, colegas, familiares.
que possamos cada vez mais caminhar até um dia não ter mais essa violência com a gente, conosco, e cada dia mais se aproximando do homem de bem, como nos foi trazido. Que possamos ir para nossos lares, tranquilos e na paz. Que assim seja. Uma boa noite. Todos vão bem para suas casas.